17 de fevereiro. Você pode ouvir e não escutar. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviam enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: "Pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez." Atos capítulo 24, versículos 24 e 25. Sabe quando você diz algo importante e a outra pessoa parece distraída, responde, mas claramente não está escutando de verdade? É sobre isso que a Bíblia se refere quando comenta sobre ouvidos que ouvem e corações que não escutam. Jesus dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Escutar, nesse sentido, é acolher a verdade e deixar-se transformar. Ao longo dos anos de pastoreio, percebi que muitas pessoas não querem conselhos, mas concordância. A questão é que o Evangelho tem pouco de conforto e muito de confronto. Seguir Jesus de verdade é estar disposta a sempre mudar. Muitos vão se ferir e escandalizar com a mensagem da cruz. Ouvirão com os ouvidos, mas não escutarão de verdade, nem deixarão que a palavra alcance seu coração. Foi o caso de Drusila e Félix, em Atos capítulo 24. Chamaram Paulo, mas não buscaram a verdade como ela era. Queriam ouvir o que agradava seus ouvidos. Não estavam atrás de uma mudança de vida. Desejavam alguém que concordasse com eles. Nosso coração precisa ser transformado pela verdade de Cristo. Meu desejo é que não sejamos apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes, pois quem ouve e não pratica é como quem constrói sobre a areia. Mulher, que sua vida tenha fundamentos profundos de alguém que não só ouve, mas escuta. Permita que o Evangelho de Cristo altere o curso da sua vida. E nessa trajetória, tome cuidado para não procurar pessoas que só falam o que você deseja ouvir. Ouça vozes que carregam o coração de Deus. Seja confrontada pela verdade e transformada pela graça. Marcos capítulo 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em concílio com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Indo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifica-o." Mas Pilatos lhes disse: "Que mal fez ele?" Porém, eles gritavam cada vez mais: "Crucifica-o." Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: "Salve, rei dos judeus." Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigando Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: "O rei dos judeus."
Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja de vinagre e, colocando-o na ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejam se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo de José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou para a pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Glória a Deus pela palavra de hoje, e amanhã estaremos aqui juntas para nós fazer o nosso devocional e o plano de leitura. Deus abençoe.